Olá, meus queridos. Vamos falar de enegrama? Demorei muito tempo para produzir esses vídeos, pesquisando, entendendo, depois de mais de 500 atendimentos, unindo o que eu já sabia de enegrama com tudo aquilo que eu tenho estudado dentro das constelações familiares, dentro do mapa astrológico, aonde que o arquétipo de enegrama ele vai se manifestar na vida das pessoas, como que isso se dá, como que isso funciona. O enegrama isolado como uma ferramenta de autoconhecimento, ele já é algo transformador na vida de uma pessoa. Quem tem conhecimento profundo sobre o enegrama vai entender como que é o modus operandi de todas as pessoas na face da Terra. Vai entender sobre si mesmo como que os seus comportamentos reagem diante das trocas dentro das relações com as outras pessoas dentro do mundo. Vai entender também como que as pessoas funcionam dentro desse modus operandi. Modus operandi é o sistema operacional, é como essas pessoas funcionam, como que elas enxergam a vida. Eu costumo dizer para os meus consulentes que o enegrama funciona como uma tela de vida, como se fosse uma lente de um óculos, e é uma lente toda especial. Existem 9 lentes. Cada uma dessas lentes vão trazer um colorido diferente para quem está enxergando através dela. E uma pessoa só consegue enxergar a vida daquela forma, a não ser que ela entenda que existam outras lentes diferentes e ela começa a ter uma percepção mais ampliada de como outras pessoas enxergam a vida. Então, quando eu revelo isso dentro da estrutura do conhecimento que eu fui somando, da astrologia, da constelação familiar, do enegrama, nesse método chamado mapa Capra, as pessoas vão percebendo que esse seu modus operandi é de natureza espiritual, intrínseco na necessidade dessas pessoas revelarem esses comportamentos ao longo da sua vida diante de um destino que elas precisam cumprir, diante de um progresso que elas precisam alcançar, diante de uma evolução que é necessária para o seu trajeto, para a sua caminhada. Ao longo da minha vida, estudando esses comportamentos e especificamente falando dos últimos 7 anos, onde eu venho já me misturando esses conhecimentos todos, porque eu não consigo desalienar a astrologia, do eneagrama, da constelação familiar, dos conhecimentos espiritualistas que eu estou inserindo, de todos os demais conhecimentos que eu tenho. Eu não consigo separar as coisas, eu preciso mesclá-las, porque uma completa o entendimento da outra, até o que um desses conhecimentos consegue alcançar, consegue abranger. Claro que, numa estrutura de conhecimentos, o mapa astrológico é o entendimento mais completo que um ser humano pode ter sobre a sua própria vida. Mas como nós entendemos que a astrologia não é para todo mundo, e que nem todo mundo vai querer estudar tanto, a ponto de dentro de um mapa astrológico, adentrar esse conhecimento que é muito vasto, é muito profundo, seria necessário muitos e muitos anos de estudos para ter um entendimento astrológico, que revele para si mesmo quais são os seus hábitos, comportamentos, aquilo que veio fazer na sua vida. O eneagrama, de uma forma simplificada, ele traduz esses comportamentos de forma a nos revelar aquilo que já de início nos dá orientações daquilo que nós precisamos fazer. Eu tenho percebido que muitas pessoas falam sobre a Matrix, que nós estamos vivendo num mundo holográfico, que isso é uma ilusão, que nós precisamos despertar para a Matrix. Então eu vou fazer uma analogia, não vendo o mundo dessa forma, mas entendendo que essa analogia serve para nós entendermos como funcionaria o eneagrama dentro das nossas bases comportamentais. Eu vejo a vida acontecendo, sendo manifestada dentro dos 3 níveis de consciência, sendo que o primeiro nível de consciência é a consciência individual, é como você vê, como você percebe, como você interage através da sua própria consciência com o mundo. Então, está tudo dentro de você. E isso vai trazer para você os reflexos, não só das tuas crenças, dos teus valores, de como você vê as coisas, de como você enxerga as coisas, mas também fala das tuas experiências. Vai dizer sobre aqueles traumas, sobre aqueles bloqueios emocionais, sobre aquelas coisas que você viveu que de alguma forma são particulares, são especificamente tuas. Um segundo nível mais ampliado, nós vamos entender a consciência coletiva,
Aí nós vamos olhar para tudo que nos traz, aquilo que é sistêmico, aquilo que nos traz o pertencimento a grupos de pessoas. Muda completamente a minha forma de interagir com o mundo, com a minha história, a partir do momento que eu estou inserido dentro de grupos, em especial, o primeiro deles é a nossa família, depois os demais grupos que eu estou inserido. E aí o terceiro grande nível, né, de entendimento fala da consciência universal. E nós vamos falar de planos de vida, um plano reencarnatório. Nós vamos aí para conhecimentos espiritualistas, né, de processos evolutivos, onde nós viemos destinados a um aprendizado, a uma evolução. E aí nós reencarnamos, né, de acordo com a própria astrologia, com uma série de designações comportamentais que são influenciadas pelos astros, né, do Sol a Plutão, segundo a astrologia moderna, mas tudo que há dentro das influências dos arquétipos dos planetas e dos signos. Então nós viemos com essa influência para manifestar um destino, para cumprirmos uma missão. Quando eu olho em especial para o Eneagrama, fica muito claro para mim, depois de estudar mais de 500 casos dentro do mapa Capra, que é a união, né, de um método que eu criei, a união de astrologia, constelação familiar e Eneagrama, o mapa que é comportamental, que eu trago dentro desse processo, que é o mapa de Eneagrama revelado para a pessoa, aquilo que ela tem de comportamento básico, eu entendo que o Eneagrama é o modus operandi que essa pessoa manifesta aqui no plano terreno. O que é modus operandi? Vou fazer uma analogia de programação, assim como funcionaria uma programação de Matrix ou de computador. Vamos pensar assim, nós temos nos computadores praticamente dois grandes sistemas operacionais funcionando. Esse sistema operacional nós temos aqui em alguns computadores, né, o iOS, né, que vai da linha da Apple, um dos sistemas operacionais mais utilizados do mundo. Um outro gigante, né, não posso deixar de falar da Microsoft, que vai falar de outro sistema operacional específico, que é o Windows. Diante desses dois grandes sistemas operacionais, eu poderia dizer que a nossa vida é manifestada análogo, tá, gente? Como se fosse o masculino e o feminino. Um representaria o masculino e outro representaria o feminino. Hoje vai ter outros sistemas operacionais? Tem. Assim como tem as pessoas que se identificam com outros gêneros, e está tudo bem. Dentro dessa grande analogia, nós vamos perceber que tanto em um sistema operacional quanto no outro existem programas. Cada um desses programas tem uma finalidade. Por exemplo, eu que utilizo a Microsoft, que eu utilizo o Windows, então eu tenho diversos programas que estão aqui à minha disposição. Eu tenho o Excel, eu tenho o Word, eu tenho aqui o PowerPoint, eu posso utilizar outros programas, né, específicos para desenvolver questões específicas. Por exemplo, AutoCAD para desenho, eu posso, sei lá, utilizar o próprio Windows para compilar, para reunir todos os demais programas e os meus arquivos. Enfim, nós vamos percebendo que dentro desses programas, não importando qual o sistema operacional, cada um destes programas tem uma finalidade. A finalidade do programa, quando bem utilizada, vai fazer com que estes resultados que ele representa para nós, que ele traz para nós, da programação que ele tem, gerem muitos resultados. Por exemplo, se você quer fazer planilhas, quer fazer cálculos, você obviamente vai utilizar o programa chamado Excel. Se você quer escrever textos, né, organizar textos, escrever artigos, talvez até mesmo um livro, você vai utilizar provavelmente o Word. São dois programas específicos para finalidades específicas, mas tanto um programa quanto o outro, eles podem trazer um pouquinho de outras programações também. Por exemplo, um Excel você pode escrever nele, né? Assim como no Word você pode trazer planilhas de Excel dentro dele. Mas é claro que quando nós falamos sobre a máxima capacidade de um programa trazer resultados e benefícios, eu vou utilizar o Excel para as planilhas, para os números, e o Word, né, para as letras,
para a escrita, especificamente quando cada um desses programas está no máximo do seu potencial utilizado para a finalidade que ele foi criado, então esta programação, ela bem executada, ela cumpre um papel. Pensemos que funciona exatamente assim, das questões ligadas ao grande planejamento cósmico universal ligado à reencarnação. Você materializa um comportamento, um dos 9 comportamentos, segundo a perspectiva do Eneagrama, com uma finalidade muito específica. Assim como um Excel tem uma finalidade, o Word tem uma finalidade, um PowerPoint tem uma finalidade, um tipo 1, um tipo 2, um tipo 3, até um tipo 9, cada um deles tem uma finalidade comportamental, algo que ele veio para executar melhor. Cada um dos tipos do Eneagrama pode executar um programa em paralelo dentro de si? Pode. Ao longo dessa jornada, nós vamos estudar alguns conceitos do Eneagrama, falando sobre as asas do Eneagrama, falando sobre as setas do Eneagrama, de integração e desintegração, e você vai percebendo que ninguém é exclusivamente, em essência, somente o seu tipo, levando em consideração que não há uma forma dele evoluir um pouco mais. Dentro dos conceitos do Eneagrama, fica muito nítido que uma pessoa não muda o seu arquétipo comportamental, mas ela pode ter influência de outros arquétipos comportamentais. Quando nós levamos esse conhecimento somado, por exemplo, à astrologia, fica nítido que isso também se manifesta e é real e é verdadeiro na constituição dos signos. Por exemplo, no signo solar, um pisciano, ele pode ter características de um pisciano totalmente divergentes e diferentes das características de um outro pisciano. O que muda? Muda o complexo dos demais planetas que influenciam outras áreas da vida desse mesmo pisciano. Isso representa que ele pode ter, apesar de ser pisciano, comportamentos antagônicos de um pisciano. Ele pode ser totalmente diferente, porque existem influências de outros posicionamentos astrológicos que vão trazer para ele manifestações comportamentais diferentes em sua vida. Então, quando nós jogamos esse conhecimento para dentro do Eneagrama, nós vemos isso nitidamente sendo manifestado pelas asas, né, e pelas questões ligadas às setas, né, onde existe uma harmonia, onde existe uma desarmonia para os comportamentos desse indivíduo. E então, queridos, quando nós reencarnamos, o Eneagrama ele já está programado em nós. Volto a dizer, são os meus estudos e a minha pesquisa. Você pode ver ou ler alguma coisa diferente, alguns outros estudos, mas o que eu tenho analisado, somando todos esses comportamentos, é assim que tenho manifestado, das minhas próprias experiências, das minhas próprias observações, atendendo tantas pessoas. Essa manifestação desse comportamento já vai nascer contigo. Por que que isso acontece? Ora, bolas. Porque dentro de um plano cósmico e universal, você veio para trilhar um caminho evolutivo, um caminho de aprendizado. Dentro deste caminho, você estará inserido, né, de questões dentro da sua mente, dentro da sua psique, que vão trazer para você comportamentos. E esses comportamentos são essenciais, eles são fundamentais para que você possa manifestar esse destino. E aí vem algumas questões que algumas pessoas já me colocaram dentro da própria astrologia. Pô, mas como funciona mapas iguais, mapas de gêmeos, por exemplo, que eles têm exatamente o mesmo mapa e eles são diferentes. Bom, eu tenho esses casos dentro da minha própria família. Tenho na minha família gêmeos, e são pessoas totalmente distintas e totalmente diferentes. Inclusive, são gêneros diferentes, né? Um menino e uma menina, e 2 comportamentos totalmente antagônicos dentro das questões ligadas ao Eneagrama. Um provavelmente um 8 de Eneagrama, o outro provavelmente um 9 de Eneagrama. Quando eu vejo esses dois tendo ambos o mesmo mapa e comportamentos totalmente diferentes, tudo aquilo que a gente fala, que a gente já ouviu falar, nossa, as pessoas às vezes erram na criação, porque
deram a mesma criação para todos os filhos, mas alguns filhos destoaram, ficaram diferentes, não corresponderam. Algumas pessoas se perguntam, o que eu fiz de errado na criação dos meus filhos? Gente, não fez nada. Na verdade, o comportamento de cada indivíduo, quando já nasce com ele, será manifestado dentro da convivência familiar, e aí entra o que a gente chama de consciência coletiva. Aquilo vai trazer para ele influências que ele vai manifestar o seu comportamento de uma forma, a forma que ele precisa para um destino maior. Então, não tem nada a ver a forma com que nós criamos, né, as nossas crianças, os nossos filhos, na verdade, tem a ver na somatória dos fatores, na somatória dos valores. Ele vai manifestar aquilo que ele precisa dentro de um destino. Da mesma forma, quando nós percebemos esses mapas iguais dentro da astrologia, os destinos não serão iguais também, a partir do momento que o modus operandi muda completamente. Por isso, é necessário, numa avaliação, inclusive, da astrológica, levar em consideração quais são os comportamentos do indivíduo, porque o seu modus operandi vai revelar a forma que ele tem de ver a vida. Então, eu posso colocar duas pessoas com mapa exatamente igual, exatamente tudo, com a mesma data de nascimento, mesmo local, mesmo tudo, idêntico. E essas pessoas podem seguir destinos completamente diferentes. Por quê? Porque o seu modus operandi é diferente um do outro. Porque aonde essas pessoas estão inseridas, a família gerarão atos culturais, lealdades sistêmicas totalmente diferentes uma da outra, e ambos têm uma mesma vida para ser vivida dentro de uma essência de um destino. O que vai trazer particularidades muito grandes para cada um desses indivíduos. Quando nós olhamos, então, para o Eneagrama, e aqui nós vemos a simbologia dele, uma coisa interessante nós avaliarmos. Então, você veio pré-programado dentro da Matrix com um comportamento. Esse comportamento vai revelar que dentro de um sistema operacional, homem ou mulher, ou outros sistemas operacionais, nas questões de gênero das pessoas que se identificam com outros sistemas. Aí nós vamos para líndicos, e a gente sabe que existem outros sistemas operacionais, tá tudo bem, estou falando dos dois principais. Vai haver uma manifestação de programação. Você veio pré-programado. Vamos pensar que você nasce uma pessoa Excel, em hipótese, tá? É como se você fosse mais matemático, né? Mais ligado numa ciência mais exata. Para você, a vida é mais pragmática. Ela é uma soma de uns resultados, de números, que sempre tem que trazer uma resultante. Se você é uma pessoa assim, esse comportamento vai revelar que a tua forma de ver a vida, desta forma, ela é necessária para a manifestação do destino maior, para aquilo que você veio viver. Já dentro das programações da Matrix, se você veio uma pessoa, entre aspas, gente, uma pessoa Word, você veio mais para as teorias, né? Você veio talvez com um pouco menos de pragmatismo, você veio mais para escrever, né, uma história, e não para gerar resultados, assim como em cálculos matemáticos. Agora, projetemos isso dentro dos 9 arquétipos do Eneagrama. Bem, para a gente entender a palavra Eneagrama, Ena representa 9, e grama, né, vem de gramos, vem de medidas, então são 9 medidas. 9 arquétipos comportamentais que trazem 9 medidas diferentes de avaliação da vida, de perspectiva de vida. 9 comportamentos diferentes, que muitas vezes podem ser convergentes, parecidos, mas não são iguais, ou podem ser divergentes e totalmente antagônicos, ou seja, um comportamento não tem nada a ver com o comportamento do outro. Eles não se encontram nessa paradinha toda. Olho para o Eneagrama, então, e vejo a manifestação das pessoas com os seus comportamentos. Quando eu estudo alguém dentro do mapa Capra e trago para ela a revelação dos seus comportamentos, eu tenho que trazer para ela o seguinte entendimento: a sua programação te limita a você entender como que a interação com as outras pessoas se dá a partir do ponto que elas têm comportamentos divergentes do teu. Então, algumas pessoas simplesmente não vão se dar porque a sua perspectiva de entender a vida é totalmente diferente. E não se trata de algo pessoal.
Se trata, quando falo se trata assim, nas lidas com as pessoas, né, em que eu não gosto do comportamento dessa pessoa, ou isso me fere, isso me ataca, o comportamento dessa pessoa, nunca é pessoal. Esse comportamento dela não é para te agredir, ele só é divergente do teu, ele só não pactua com a tua forma de ver, de sentir, de perceber a vida e o mundo. Olhando e entendendo para o seu próprio comportamento e olhando e percebendo o comportamento das demais pessoas, você vai perceber que essas divergências completam um todo e traz uma plenitude dentro dos 9 comportamentos, dessas 9 programações que são necessárias serem manifestadas dentro do plano terreno. Esses 9 comportamentos, esses 9 programas, trazem a totalidade do que nós precisamos manifestar dentro do plano da terceira dimensão. Aqui, o meu papel é revelar para vocês quais são esses 9 comportamentos, quais são essas 9 programações. O que uma pessoa dentro dessa programação entende, percebe, enxerga sobre a vida e sobre as outras pessoas. Então, dentro do meu processo de entendimento, né, dentro do Mapa Capra, o que eu acabo fazendo? Eu trago para as pessoas qual é o seu modus operandi para que ela tenha entendimento de como que ela enxerga a vida. Para mim, uma pessoa, ela é, em primeiro lugar, o seu comportamento. Então, quando eu vou lidar com alguém, eu não olho para essa pessoa e não olho para o seu CPF ou para o seu nome ou para o que essa pessoa de alguma forma representa para mim. Não, eu olho para o seu comportamento. É assim que eu lido com as pessoas. É melhor nós trabalharmos diretamente com alguém, ou melhor, com o comportamento de alguém, que isso vai revelar quem é essa pessoa, do que nós tentarmos, de alguma forma, levar para algum outro caminho. Essa programação, esse modus operandi, traz a ela o que ela precisa e, se você conseguir entender como que esse modus operandi funciona e como que você pode interagir com o modus operandi da outra pessoa, os dois programas começam a conversar. Sendo que um pode ser quem ele veio ser e o outro também. Quando todos se entendem, todos se respeitam, cada um cumpre a sua finalidade. Pense agora de uma forma mais ampliada. Dentro de uma família, e aí é onde nós encontraríamos as questões sistêmicas, ou seja, as lealdades, os padrões de repetição, você vai perceber, então, que apesar de a família ser a mesma cultura, a mesma lealdade, as mesmas questões das histórias transgeracionais, cada indivíduo vai manifestar um destino diferente. De uma família, sei lá, vou colocar aqui de 9 irmãos, pode haver 9 arquétipos diferentes. E eles vão se sentar à mesa e eles muitas vezes não vão se entender. Apesar de ser a mesma lealdade sistêmica, a mesma cultura familiar, né, o mesmo transgeracional, a mesma genética, o mesmo DNA, eles pode ser que eles não se conversem entre eles, porque a sua perspectiva de ver a vida seja totalmente diferente, totalmente antagônica. Um super cético, outro super emocional, outro super instintivo, cada um deles revelando aquilo que a sua programação trouxe para um destino, para uma finalidade. Então, ao olharmos para a família, para o sistema familiar, as questões ligadas às lealdades sistêmicas que nós estudamos nas constelações familiares, elas se darão em parte para cada um desses indivíduos de acordo com a sua própria programação. Então, não vai afetar da mesma forma todos os indivíduos. Alguém dentro da família pode ter grandes problemas ligados a relacionamentos. E essa pessoa pode ser extremamente abastada. Outra pessoa pode ser extremamente infeliz das questões ligadas à matéria, ganhar dinheiro, trabalhar, e ela pode ser extremamente feliz nas questões ligadas a relacionamentos. Pô, mas na cultura familiar, nas lealdades sistêmicas, os dois não deveriam seguir o mesmo destino? Aí que tá. Dentro desse sistema operacional, dentro desse modus operandi, cada um manifesta o destino de uma forma diferente diante das lealdades familiares. Então, é complexo nós olharmos para cada manifestação de destino dentro
da vida de cada indivíduo se nós não olharmos o todo. Nessa série de vídeo, então, eu passarei para vocês quais são os 9 comportamentos que o Eneagrama está revelando como modus operandi, como aquilo que vai revelar o seu comportamento dentro desse plano existencial, dentro dessa vida. E eu vou fazer sempre essas correlações, né, com as outras esferas do conhecimento, né, quando nós subimos para a consciência coletiva e vamos também ter um entendimento da consciência universal, cruzando esses 3 conhecimentos. Eu espero que vocês gostem dessa jornada de vídeos. Então, logo na sequência, nós iniciamos falando sobre o arquétipo 1 do Eneagrama, aquele que tem um apelido muito singelo, perfeccionista. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.